95 apresenta Check-up no rádio. No Check-up no rádio desta sexta-feira, vamos conversar com o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente, para um bate-papo sobre saúde bucal. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Caio. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes do Panorama. De volta ao nosso quadro, mais uma sexta-feira, trazendo informações relacionadas à nossa clínica. Quais são os principais cuidados diários que devemos ter com os nossos dentes? Marcos, os principais cuidados diários que a gente deve ter com os nossos dentes são os cuidados básicos do dia a dia, né? A escovação, uso do fio dental, sem esquecer principalmente, que a gente negligencia muito, da escovação da nossa língua, né? Muitas vezes a gente faz uma boa higiene dos dentes, até usa o fio dental com certa ressalva, né? Porém esquece de escovar a nossa língua. E a língua, ela é protagonista também no cuidado com a nossa saúde bucal. Porque se a gente prestar atenção na nossa língua, ela tem uma espécie de como se tivesse uns pelinhos. Ela é, que a gente chama meio que pilosa, tem uns pelos naquela região e aquilo ali acumula muito o resto de alimento. Então se a gente faz a higiene dos dentes e esquece de fazer a higiene da língua, a gente vai estar fazendo com que haja a possibilidade de uma maior facilidade de proliferação de placa bacteriana. Então a gente tem que lembrar de escovar os dentes, tem que lembrar de usar o fio dental, tem que lembrar de escovar a nossa língua. Movimentos únicos, né, que sem ser movimentos de vai e vem, faz um único movimento sentido único e tentando sempre remover o que tem de resto de alimentos que ficam presos naquela região. Ao nosso ouvinte Maria, do bairro Paraíba, pergunta o seguinte: qual a frequência ideal para uma visita ao dentista? A frequência ideal para a visita ao dentista é aquela que você combina durante o seu plano de tratamento. Claro, se você é uma paciente que não está assídua nesse tratamento, assídua nesse acompanhamento, a gente sempre fala que segue a literatura. A literatura fala em 6 meses. Né? A cada 6 meses o paciente procurar fazer uma consulta de prevenção, uma consulta de acompanhamento. Porém, eu tenho pacientes que eu acompanho a cada 6 meses, eu tenho pacientes que têm uma maior necessidade, eu percebo que tem uma maior susceptibilidade à formação de placa bacteriana, que eu acompanho a cada 3 meses, e eu tenho pacientes que têm um maior cuidado, eu percebo que ele não forma tanta placa, eu acompanho a cada ano. Isso é definido de acordo com cada tipo de paciente. Porém, em regra, a gente sempre procura entrar em contato com os nossos pacientes a cada 6 meses para procurar saber se está tudo ok, se quer realmente marcar uma limpeza de acompanhamento, uma consulta de acompanhamento, uma limpeza de prevenção. E é muito importante essa visita a cada período de tempo definido, claro, pelo profissional. Mas se não foi definido ainda, a cada 6 meses procurar fazer essa consulta de acompanhamento. João Paulo, do bairro Barra Nova, quer saber o seguinte: Caio, a escovação após todas as refeições realmente é necessária? É necessária. A gente, às vezes, João Paulo, negligencia alguma escovação após as alimentações e a gente acaba dizendo o seguinte, que pelo menos seja 3 vezes ao dia, né? Pelo menos seja 3 vezes ao dia. Porém, o ideal, o melhor que você pode fazer por você seria escovar a cada refeição. Então, se você se alimentou e puder escovar alguns minutos após, isso é o melhor que você pode estar fazendo por você. Aí, então você logo levanta um questionamento. Ora, mas eu trabalho. Às vezes me alimento no trabalho. Então é muito importante que você leve um estojo de higiene pessoal com um kit de higiene bucal para que você possa fazer sua higienização. Qual é o papel do fio dental e por que tanta gente ainda deixa de usá-lo? Marcos, eu acredito que o papel do fio dental ele é primordial para se manter uma saúde bucal em dia, né? Ele é protagonista no processo de higiene bucal. O porquê das pessoas não utilizar, eu acredito que está no estigma, né, de que o fio dental ele não é bom de usar. As pessoas criaram esse estigma em cima desse equipamento. Muitas vezes usa o fio dental
coloca uma força mais, sangra a gengiva, ele associa esse sangramento ao fio dental. Diz, vou usar o fio dental que toda vida que eu uso minha gengiva sangra. Sua gengiva sangra porque está inflamada. O fio dental está fazendo o papel dele. Se não usar, pior ainda, porque o fio dental ele vai remover restos de alimentos que ficam entre um dente e outro e em uma região de gengiva livre. E que a escova às vezes não chega. A escova não é nem que às vezes não chega, ela não chega. Ela não vai chegar nessa região. A escova vai conseguir limpar a região ali exposta realmente da coroa dentária. Mas entre um dente e outro, região de gengiva, somente o fio dental. Então, não deixe de usar fio dental. Vamos flexibilizar um pouco. Falei que a escovação, o ideal é que seja pelo menos ali após as principais refeições ou 3 vezes ao dia. Comece introduzindo o uso do fio dental inicialmente na sua vida, à noite, né? Vou dormir, fiz minha higiene 100%, escovei, agora vou usar o fio dental. Usa o fio dental com calma. Depois você vai começando a utilizar outras vezes ao dia. O ouvinte quer saber o seguinte, qual é o correto? Usar o fio dental antes da escovação ou depois da escovação? Essa pergunta aí ela é intrigante, porque ela é um debate infinito na odontologia, Marcos. Ela tem profissionais que seguem uma linha de pensamento de que o ideal é antes da escovação. Vejo lógica nessa afirmação, porque você remove aquele excesso que fica entre um dente e outro, a escovação vem ali a remover o que está mais fácil de ser removido. E tem profissionais que acham que ela tem que ser usada depois porque remove o que fica entre aspas, lixo que a escovação não conseguiu remover. E eu estou no meio. Eu acho que o importante é usar o fio dental, seja antes ou depois. O importante é que você não deixe de utilizar o fio dental, esse equipamento tão importante para que você mantenha a sua higiene em dia. E no caso, o ideal é usar os dois? Ou, por exemplo, a escova ela é mais importante do que o fio dental ou vice-versa? Os dois se complementam. 50% de um, 50% do outro. No caso de fio dental e escova, eles são equivalentes. Os dois têm a mesma importância no processo de higiene bucal. O Rafael de Cruzeta quer saber o seguinte, é verdade que o esmalte dos dentes é mais duro que os ossos? Pergunta interessante, é verdade. O esmalte do nosso dente é o mineral que a gente possui no nosso corpo com maior dureza, né? O esmalte do dente ele é o de maior dureza do corpo humano. Porque Marcos, o esmalte do dente ele é quase como se fosse um vidro temperado. Ele é diferente das estruturas ósseas. As estruturas ósseas elas são meio que mais porosas. O esmalte ele é impermeável, é completamente impermeável. É algo tão perfeito que a gente não consegue nem explicar com tanta precisão. Então o esmalte dentário realmente é a estrutura mais dura do nosso corpo e uma estrutura que é impermeável e diferente de todas as outras estruturas presentes no corpo humano. Você já falou aqui várias vezes sobre isso, mas é importante sempre refletir, né? A saúde bucal, ela afeta também outras partes do nosso corpo, do nosso organismo, né? Com certeza. A saúde bucal ela está interligada com o corpo humano. Porque a maioria das pessoas tem a mania de pegar a boca e deixar ela de um lado e tratar o corpo como um todo, achando que a boca é um universo paralelo. Porque o dentista, no Brasil, ele é uma profissão separada da medicina, né? Na maioria dos outros países, não. Na maioria dos outros países é até em conjunto com a medicina e é um especialista naquela área como qualquer outro especialista. No Brasil houve-se essa divisão, que na minha visão é uma divisão que é muito benéfica para a população, porque realmente criou-se um curso voltado somente para a área bucal, né, que é o estudo da boca e dos seus anexos, cabeça, ali, regiões adjacentes, e isso gera no Brasil essa confusão de que a boca não está interligada com o resto do corpo, mas está da mesma forma. O mesmo sangue que é bombeado do nosso corpo é o sangue que fornece nutrientes para as raízes dos dentes, é o mesmo sangue que mantém os dentes vitais, é o sangue que faz essa irrigação. A mesma inervação do nosso corpo é o que faz a gente sentir o gelado, o quente, é o que a gente faz ter a sensibilidade no nosso lábio, ter a sensibilidade na nossa gengiva. Então, é tudo interligado. Então, problemas bucais, por exemplo, um dente aberto, que está rico em proliferação bacteriana, essa bacteriana pode muito bem migrar para a corrente sanguínea, causar um problema mais sério a nível orgânico, seja ele, por exemplo, uma endocardite bacteriana, que é mais comum, porque já se comprova que
já não costumo nem dizer que é raro, porque já existem muitos casos no Brasil de que uma endocardite ela é causada por uma bactéria advinda dos canais radiculares, ou seja, que foi proliferada dentro de um dente e migrou-se para a corrente sanguínea, chegou lá no coração, causou uma doença, uma patologia. Então, isso já é bem comprovado, como também existem infecções bacterianas a nível de cabeça, a nível de cérebro, também já comprovado que é realmente de migração bacteriana vinda de canais dos dentes, de canais radiculares. Nas farmácias tem várias opções de fio dental. Qual seria o mais ideal? O melhor fio dental que você pode utilizar é aquele que melhor combina com o seu bolso. Porque a gente sabe que o fio dental ele tem algumas diferenças de valores, né? E tem fio dental que é muito mais caro, fio dental que é mais barato. Então, Marcos, eu não costumo nem dizer que existe um fio dental melhor do que o outro. O importante é utilizar o fio dental. Porque você utilizando ele, muito provavelmente você estará fazendo um trabalho para você que vai estar fazendo com que você se livre de alguns processos e de doença e até economize realmente em algum tratamento porventura você vier fazer. Então não existe um fio dental melhor do que o outro. Claro, você é usuário de prótese fixa, existe o fio dental específico para isso, que é um fio dental que tem a ponta endurecida, que é como se fosse uma agulhinha, melhor de se usar. Mas sendo o paciente que não tem nenhum tipo de demanda específica, pode ficar à vontade para escolher mediante aquele que você se sente mais confortável. A nosso ouvinte, Rejane do bairro João Paulo II, quer saber o seguinte: problemas dentários podem causar dores de cabeça ou outras dores no corpo? Problemas dentários podem, pergunta muito interessante de Rejane. Problemas dentários podem causar dor de cabeça, é muito comum que cause dor de cabeça e pode gerar febre, pode gerar inapetência, ou seja, aquela dificuldade de fazer qualquer outra coisa. Marcos, para você ter uma ideia, hoje os clubes de futebol, claro, de alto rendimento, por exemplo, os clubes da Série A do futebol brasileiro, todos eles têm na sua equipe dentistas, odontólogos, porque eles entendem, já compreenderam que a saúde bucal está totalmente ligada com o rendimento do atleta. O atleta que tem uma infecção dentária, ele cai de rendimento total. O Brasil foi entender isso, iniciou-se, salvo engano, na Copa de 1970. Já começou a levar um profissional odontólogo na sua equipe. Porque antigamente os atletas não tinham tanto acesso aos dentistas, iam para as Copas, com o futebol arte que o Brasil tinha, acabava fracassando nas Copas do Mundo. Então entendeu que muito disso estava relacionado a desequilíbrio muscular causado por algum tipo de infecção bacteriana. E na grande parte dessas infecções era causado por realmente problemas dentários, porque os atletas tinham dentes abertos, ausências dentárias naquela época, perdiam dentes com maior facilidade. Então foi entendido que era importante a presença do dentista e até hoje os clubes de futebol utilizam. Então o dentista ele é responsável pelo cuidado com a saúde bucal, porém a saúde bucal está relacionada com o corpo todo. Vamos a mais perguntas no nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Bom dia. Tomar limão pela manhã em jejum prejudica os dentes? Porque todo dia que vocês saírem para a minha ginástica, tomar um copo de água com limão. Água com limão em jejum prejudica os dentes? Max, a gente estava até entendendo aqui a pergunta. É uma pergunta muito interessante, inclusive tem muito artigo já sobre isso. Porque o limão em jejum para a saúde tem seus benefícios. Eu nem vou me até falar sobre isso porque não é minha área. Falar do geral. Agora, para os dentes é prejudicial. Já se comprova de que o limão em jejum, e ele não é pouco prejudicial. Porque é um choque de acidez no momento em que o dente já está desidratado. Quando você passa a noite de sono, o nosso organismo produz menos saliva. Então o dente ele acaba que fica mais desidratado. Aí você de manhã já joga o suco de limão. E para piorar, depois que joga o suco de limão, escova os dentes. Aí você esfrega esse suco de limão na superfície dentária. Isso gera sensibilidade, isso gera desgaste do esmalte dentário. Claro, a longo prazo. A longo prazo pode-se gerar algum tipo de prejuízo. Porém, se você faz todos os dias e já tem esse costume, certamente você vai, daqui a 5, 6 anos, ter problema relacionado à sensibilidade dentinária. Você pode tomar seu café da manhã, você pode fazer sua higienização. Claro, se o profissional entendeu que o suco de limão em jejum para você é muito importante, vai trazer outros benefícios, colocando na balança
ele traz maiores benefícios do que o problema que traz dentário, você vai fazer o uso. Porém, se você puder se precaver com relação a isso, também é importante. A Gabriela quer saber o seguinte: mastigar chiclete sem açúcar faz bem ou mal para os dentes? Não, o chiclete sem açúcar, ele não gera prejuízo à estrutura dentária. O detalhe é o açúcar, então. O detalhe realmente do chiclete é o açúcar, de qualquer alimentação. Que você pode, agora se você for viciado em chiclete, de estar mascando chiclete o tempo inteiro, aí você vai ter desordem de tipo muscular, né, de articulação, porque o mastigar do chiclete, ele é muito muito desequilibrado. A gente mastiga de uma forma que não é tão equilibrada. Então pode gerar desequilíbrio muscular e problemas na face, em região de músculo. Mas com relação à proliferação bacteriana causada pela degradação do açúcar, não vai ser causado. Então, se você gosta de mascar chiclete, opte pelo chiclete realmente sem açúcar. Outra pergunta, né, bem interessante aqui do nosso ouvinte, Tainá: dente de leite cariado precisa mesmo ser tratado, já que ele vai cair? Precisa. Deve ser tratado, porque o dente de leite ele tem um papel muito importante, que é guardar o espaço do dente permanente. Se você perde um dente de leite precocemente, o dente permanente que já está formado lá dentro do osso, ele faz com que haja um desvio na sua formação. Então ele erupciona em uma via de erupção diferente e acaba tomando uma nova posição dentro da arcada dentária. Então por isso que algumas pessoas têm dentes apinhados, entramelados. Muito provavelmente perderam dentes em uma fase que não deveriam ser perdidos, e acabou que o dente permanente tomou uma via de erupção diferente e aí causa um problema generalizado. Então o dente de leite tem cárie, deve ser tratado. Não é que você deva nem pensar, você tem que tratar, porque ele é muito importante para o nascimento dos dentes permanentes. Enxaguante bucal substitui o fio dental? De forma alguma. Enxaguante bucal, esse sim, ele é coadjuvante. O enxaguante bucal, ele não substitui o fio dental, nem substitui a escovação. Você pode utilizar o enxaguante sem problema nenhum, desde que você faça uso da escova e do fio dental. Claro, você está em um momento, em uma confraternização, está sentindo que tem um mau hálito, não tem o fio dental, você vai lá, usa o seu enxaguante bucal sem problema nenhum. Você não vai estar causando mal para a sua saúde bucal. Porém, no dia a dia, não. No dia a dia, você tem que fazer uso da escovação e do fio dental e o enxaguante como coadjuvante. A ouvinte quer saber o seguinte: é mito ou verdade que dormir sem escovar os dentes pode causar cáries e até mau hálito no dia seguinte? É uma pergunta excelente para esclarecer, porque a escovação noturna ela é a mais importante do nosso dia. Não que as outras não sejam importantes, mas a noturna tem um quê de maior importância, porque, como eu acabei de falar, durante a noite a gente produz menos saliva. Quando a gente produz menos saliva, a gente está fazendo com que o pH interno da nossa boca ele fique perfeito para a proliferação bacteriana. Então, se a gente já não escova o dente antes de dormir e vai dormir com a boca suja de resto de alimento, a gente está fazendo com que diminua o fluxo salivar, ou seja, fique perfeito para a proliferação, e aí as bactérias se aproveitam, fazem a festa durante a noite e você acorda com mau hálito, porque o que causa mau hálito é a bactéria, né? É o processo de proliferação bacteriana. Então, a escovação noturna, não esqueça. Se você tem que escolher uma para não esquecer, escolha a noturna. Ela é a mais importante do dia. Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, que fica na Avenida Seridó, 384, centro aqui de Caicó. Telefone 849-9891-0201, 3421-4421 e o Instagram, @Caicó Sorridente. Obrigado por sua participação, Caio. Muito obrigado, Max. Muito obrigado aos ouvintes que mandaram as perguntas. É muito importante para a gente participar do quadro e ter as perguntas para responder. A gente fica muito feliz. E até a próxima, se Deus quiser. 7h36.